Este episódio vou fazer um pouco diferente. Vou filmar no meio dos eucaliptos. Vamos ver se vai ficar legal. Olá, Motolama na área. Em tempos onde reina a soberba, bonito isso, né? Onde muita gente toma um partido de um lado ou de outro, não importa em que assunto, mas as pessoas gostam muito de dizer eu sei, eu entendo, mas na realidade não entende nada. Ficam discutindo as coisas e não sabem do que estão falando. E sobre esse assunto é exatamente a injeção. Muita gente é contra, muita gente é a favor. Aqui vamos dar um pequeno briefing do que é a injeção. Pelo menos para você tirar partido de um lado ou de outro, né? Isso seria ótimo em outros assuntos, né? Pois é. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas curiosas não entendem. Sou Arlindão, piloto de rally, enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Um dos lugares mais legais de se passear e conhecer é a Serra do Cipó, lá perto de Belo Horizonte, uns 100 quilômetros mais ou menos. A turma foi lá e fizeram essas belas imagens da subida para o topo da Serra do Cipó. Olha que visual. Isso sem mencionar essa maravilhosa Dominator 650. Opa, olha a erosão. Opa, olha a erosão. Quase chegando no topo. Ué, cadê a galera? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Olha que visual. Show, né? Outro dia contei a história da evolução das motocicletas. Quem não viu, clica aqui em cima no card que vai voltar lá. É um assunto bem interessante. Mas durante a evolução das motocicletas, eu comentei isso lá, uma das grandes dificuldades que o pessoal teve era alimentar a motocicleta. Não de arroz com feijão, né? E a solução foi o clássico carburador. Para você ter uma ideia, a Harley usou até lata de conserva para fazer um carburador. Obviamente que não deu certo, né? E não deu. Mas por mais que o carburador veio além desses últimos 100 anos, evoluindo e melhorando, ainda não era a solução ideal. O carburador dava muita perda. Mas antes vamos entender como funciona o carburador. O carburador foi a primeira forma eficiente de alimentar o motor. Obviamente que o motor precisa de combustível para queimar e tem que fazer essa mistura. A mistura ideal de ar-combustível é de 14 de ar para 1 de combustível. Mais a centelha, temos a combustão. A queima do combustível é uma reação química exotérmica, ou seja, libera calor. Assim, se tivermos combustível combinado com oxigênio, ocorre o que chamamos de oxidação. Quando isso acontece rapidamente, existe uma liberação de calor que chamamos de combustão. O que me remete à velha dúvida, o que é baixa combustão? Ué, pela explicação mais clássica, baixa combustão é uma pessoa de estatura baixa com os seios grandes. Baixa combustão. Simples, né? Mas voltando ao sistema de alimentação do motor, vamos falar do bom e velho carburador. O carburador funciona de acordo com o princípio de Bernoulli. Quem não sabe o que é Bernoulli, vai lá pesquisar. Ele disse que quando cai a pressão, aumenta a velocidade do fluido. Como é que é isso? Assim, ó. Olha como é que é assim. Entendeu? Olha só, a ideia é essa, tá vendo esse spray aqui? É assim, ó. O que acontece dentro do carburador é mais ou menos isso. O carburador basicamente pulveriza a mistura para jogar dentro da câmara de combustão. Esse combustível fica armazenado dentro de um baldinho embaixo do carburador, que é também chamado de cuba. E essa cuba enche de gasolina, que via giglê, quando dá pressão dentro do carburador, ele pulveriza para dentro da câmara de combustão. Essa cuba é mantida cheia pelo mesmo princípio da privada.
assim. Olha como funciona o sistema da cuba. Quando a pressão do ar dentro do carburador puxa a gasolina para jogar dentro da câmara de combustão, a cuba tende a esvaziar. Assim. Só que, à medida que ela esvazia, a bomba ou a pressão atmosférica continua jogando gasolina dentro da cuba. Então a boia tem que ir e travar a entrada de gasolina. Bacana, né? Deu descarga, a água desce. A boia deixa encher de novo a cuba até fechar e tá cheio. Exatamente como a cuba. Eu não sabia que minha moto tinha alguma coisa em comum com minha privada. Ah, fazemos a mesma coisa em cada uma. Então, ele serve para misturar o ar com combustível e jogar dentro da câmara de combustão. Eu já mostrei isso em outro videozinho. Quem não viu, vai lá atrás para ver. Mas falando em ver de novo, existem alguns personagens que aparecem várias vezes na vida da gente. Essa é a história de um cara que tinha problema com alvará de esposa. Esses problemas são complicados, viu? Mas reza a lenda, toda vez que ele ia sair, era um estresse qualquer. Um dia, tá todo nos preparando para sair, quando o cara chega e diz: "Pera aí, galera, eu vou ter que ir ali no mercado fazer uma comprinha e já volto." Aí alguém do grupo surgiu com a brilhante ideia: compra tudo errado que ela nunca mais te pede para comprar. Se deu certo, eu não sei. Eu sei que ele passou aí regularmente nos passeios. Mas esse cara já tinha uma história mais antiga. Uma vez no enduro, que saía do litoral e subia a serra e descia a serra de novo, numa descida, chegou numa curva mais fechadinha, a moto escapou de frente e ele pulou longe. A moto voou e caiu na copa de uma árvore. E a árvore tinha uns 10 metros de altura. Até hoje eu não sei como é que ele tirou a moto de lá. Coisas do enduro, né? Mas voltando ao nosso tema, a alimentação do motor. Além do carburador, existe a injeção eletrônica. Como é que funciona isso? O princípio básico é o mesmo do carburador, mas é um pouco mais complicado. Ela tem uma central. Quando imaginamos como é que é dentro dessa central, o que imaginamos é essa cena. Mas não é nada disso. Não existe um homem desse tamanho lá dentro, ninguém cabe lá dentro. E a realidade é bem mais simples que isso. O esquema básico da injeção eletrônica é mais ou menos assim, olha só. Este é o esquema de funcionamento da injeção eletrônica. Aqui a bomba de combustível, aqui o filtro de combustível, aqui o regulador de pressão, bico injetor, medidor de fluxo de ar, sensor de temperatura, atuador de marcha lenta, sensor de rotação, sonda lambda e a vela de ignição. Simples, não? Não entendeu? Deixa eu desenhar para vocês então. O sistema de injeção é composto por uma central e vários sensores e vários atuadores. Os sensores, basicamente, leem o que o motor está dizendo, ou seja, rotação, temperatura, e os atuadores atuam, ou seja, injetam combustível, liberam mais ar. Mas vamos ver item por item. Primeiro, tem a ECU, que é Engine Control Unit, unidade de controle do motor. Essa é o computador central. Essa que toma todas as decisões, ela lê os dados que vêm dos sensores e passa esses dados para os atuadores. Os sensores são leitores de dados que ficam distribuídos nos vários locais do motor e passa esses dados, como rotação do motor, temperatura, qualidade do ar externo, para a central. Primeiro tem o sensor EOT. Ele mede a temperatura do motor. Só para ilustrar, é esse o sensor que diz que o motor está frio e que tem que injetar mais combustível para partir da frio. Você sabe, né, com a câmara de combustão fria, quando ele injeta, ela tende a condensar nas paredes e não tem combustível suficiente para ligar. Então ela precisa de injetar uma quantidade maior, não uma quantidade maior, uma mistura mais rica para ela poder funcionar. No caso da Flex, é a mesma coisa. Ele sabe que está frio e injeta uma quantidade de gasolina do reservatório para dentro da câmara para poder dar uma mistura que queime mais fácil. O outro sensor é o sensor IAT. Ele mede a temperatura do ar que entra. Isso é importante para poder fazer um comparativo com o ar, a temperatura do motor e saber qual é a quantidade de combustível que vai injetar. Outro sensor é o MAT. Ele basicamente é um vacômetro. Lembra do vacômetro? Que você acelerava, ele marcava 0, você tirava o pé, ele marcava, sei lá quanto, cheio, né? Pois é, ele é o vacômetro. É ele que vai dar a proporção de mistura que vai ser necessária para o motor. Tem o sensor TP. Ele mede a posição da borboleta, que vai variar em função da quantidade de ar que entra. Quanto mais borboleta, mais ar está entrando, mais combustível tem que ser injetado. Ou seja, ele lê quanto que o piloto está acelerando. E tem ainda o sensor de oxigênio, que é a famosa sonda lambda. Ela lê a quantidade de oxigênio que tem nos gases que saem. Ele que vai avaliar como está a qualidade da queima. Ele é o dedo duro do sistema,
Ele que vai passar os dados para a central para ela se corrigir em função de alguma coisa que esteja acontecendo que não esteja dentro dos parâmetros especificados. Tem ainda o sensor CKP, que é o sensor de rotação. É ele que vai avaliar qual o giro que o motor está para poder saber que informação que ele vai passar para a central. Ele fica junto ao estator medindo a rotação do motor. E finalmente tem um sensor de inclinação. Ele é o caguete dos pregos, ou seja, se a moto caiu, ele desliga a bomba. O prego está sempre com isso desligado. E por outro lado, tem os atuadores. São eles que fazem alguma coisa de útil nesse sistema. Ao invés de ficar sentado lá lendo os dados, eles realmente trabalham. Esses atuadores são, por exemplo, a bobina. A bobina, em função das informações da central, ela adianta ou atrasa o ponto. E tem o bico injetor. O bico injetor é a vedete do sistema. É ela que faz toda a injeção. Ela recebe o combustível que vem da bomba, que está dentro do tanque ou fora do tanque. Essa bomba joga com uma pressão no bico injetor, e o bico injetor ele tem um bypass e uma válvula. Quando a central manda a informação para a válvula abre e o bico injetor injeta, completando o sistema. Lembra do sprayzinho? Pois é. Em última análise, quem substitui o carburador é o bico injetor. É ele que faz a pulverização final do combustível. Só para lembrar, ele injeta o combustível, mas o ar já entrou pelo coletor. Lembra que tem uma borboleta lá na frente liberando a entrada de ar lida pelo vacômetro, que eu falei agora há pouco. Completando o sistema tem a bomba de combustível. Ela pode ou não ficar dentro do tanque, mas é ela que faz pressão em cima do bico injetor com combustível. Essa pressão é na faixa de 3 a 4 kg. Completando o que eu disse lá na frente, o bico injetor ele simplesmente libera ou não a entrada de combustível, mais ou menos, dependendo da quantidade de ar que está entrando. Tem ainda a válvula rotativa IACV. Ela é um bypass da borboleta, ou seja, quando a borboleta está fechada, ela que vai atuar na marcha lenta. Só para lembrar, na injeção eletrônica, quando você tira o pé do acelerador e está numa descida, a borboleta está fechada. Esse atuador IACV, ele libera ou não combustível para a marcha lenta. Como o motor está rodando, lido pelo sensor de rotação, ele não precisa de combustível, então ele corta a alimentação. Então esse negócio que muita gente tem de colocar em marcha lenta para descer uma serra, é burrice, porque se você colocar em marcha lenta, você está consumindo combustível. Ao passo, se você deixar engrenado e tirar o pé, ele não vai injetar e não vai consumir nada. E ainda tem a lâmpada de avaria. A lâmpada de avaria é aquela luzinha que acende quando dá alguma pane no motor. Ela pode acender contínua ou piscante, dependendo do tipo de pane. E completando o sistema, além de tudo isso, ainda tem a boa e velha bateria. A bateria é fundamental para o sistema se armar. Você já deve ter ficado com um carro ou com uma moto com a bateria arriada e tentou ligar no tranco e ela não pegou. Por quê? Porque não tinha bateria para começar a funcionar a central. Então você tem que ter pelo menos um pouco de bateria para a central funcionar, independente do funcionamento do motor de arranque. Só para meio de comparação, as motos antigas, que funcionavam tudo na base de rotação, o carburador atuava quando tinha pressão do motor. O distribuidor distribuía quando o motor estava rodando. Podia funcionar sem bateria, só com pedal de kick ou empurrando. Como expliquei anteriormente, a ECU é um computadorzinho e ela tem algumas estratégias para atuar em determinadas condições. Por exemplo, na partida fria, ela sabe que o motor está frio, então ela injeta, como expliquei mais na frente, ela injeta uma quantidade maior de combustível. Outra estratégia da ECU é quando acontece uma aceleração mais abrupta, ela adianta um pouco o ponto de ignição para poder a queima se dar um pouquinho antes, para poder ganhar velocidade mais rapidamente. Antigamente, isso era serviço do platinado e do avanço automático do distribuidor. Isso hoje é feito pela ECU. E como eu já disse, durante a desaceleração, ela fecha a injeção e deixa o motor trabalhar só no embalo. Outra parte interessante da ECU é a autorregulação. Ela se autoajusta dependendo das condições, tanto condições de desgaste do motor quanto qualidade de combustível. Se o combustível está de má qualidade ou se tem uma maior quantidade de álcool, ela se regula para trabalhar com queima ideal. Lembra-se que tem a sonda lambda lendo a qualidade de queima da saída da descarga. E se o motor der algum desgaste, que começa a funcionar de forma irregular, tipo uma válvula que carbonizou, qualquer coisa que o valha, ela começa a trabalhar levando isso em consideração. Obviamente que ela já tem tudo pré-programado. E ainda tem o processo de recovery, que é um sistema que ela, se der defeito em algum dos sensores ou algum dos atuadores, ela vai partir de parâmetros pré-instalados e vai tentar fazer o motor funcionar de uma forma mais regular. Obviamente que você vai ter que levar numa oficina para corrigir, mas pelo menos ele não para. Mas afinal, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma? O pessoal das antigas vai pular dessa altura e dizer que não, carburador é muito mais simples.
Realmente, as motos a carburador são muito mais simples. Para quem mexe na própria moto e gosta de fazer um churrasquinho de fim de semana fazendo manutenção na sua moto, perfeito, você desmonta o carburador, vai lá e faz não sei o quê. Mas se a moto já tem vários cilindros, a coisa começa a complicar um pouquinho. Você tem que equalizar. Ah não, mas equaliza de ouvido. Médio. Vai lá tentar fazer. O problema das injetadas começa aí. Você precisa ter toda aquela parafernália eletrônica para poder conectar na sua moto e poder fazer uma avaliação real e uma afinação perfeita do motor. E nem todo mundo tem essa aglomeração de parafernália eletrônica parado na sua garagem. Mas por outro lado, quantas pessoas fazem sua própria manutenção hoje em dia? A falta de tempo, falta de espaço, sempre leva no mecânico. Se você levar a moto no mecânico para ele limpar seu carburador, fazer todo aquele serviço de acertar ponto, pereré, ele vai cobrar uma grana porque vai demorar muito tempo. No entanto, se ele for fazer tudo isso eletrônico, tanto a limpeza de bico e limpeza de sonda lâmpada, essas coisas que ele faz tudo eletronicamente, e a afinação é tudo feito eletronicamente. Em termos de tempo de mão de obra, é muito mais rápido para ele fazer esse tipo de serviço. Então, para quem não faz a sua manutenção própria, levar a moto numa oficina é melhor levar uma injetada. Isso é claro, a não ser que você goste de levar a moto lá no Pedrinho, lá da esquina, daqueles que todo dia está mexendo na moto porque nunca está consertada perfeita, né? Enfim, cada um do seu jeito. O que você não gastou de mecânico vai gastar de combustível, mas preferências de cada um. Isso sem mencionar o fato de você for para uma serra mais alta ou colocar um combustível de má qualidade, a moto se autorregula. A carburada não. Numa carburada você vai ter que subir a Serra dos Andes, por exemplo, e vai ter que parar no meio para trocar giglé para recarburar a moto. Ao passo que é injetado, isso vai perfeito. E se você botar uma gasolina mais safada, mesmo problema. Outro argumento muito usado contra as injetadas é o clássico e se quebrar alguma coisa? Para começar, o carburador não quebra, no máximo ele entope, o que é fácil de resolver. Mas as outras peças, sei não. Conheço gente com moto carburada que leva até CDI para o passeio, para você ver. Mas na injetada, o problema também se resolve. Ah, não, mas estupiu o bico. Leva um bico reserva. Mas a sonda lambda, se a sonda lambda pifar, a moto não para. Ela fica ruim, mas não para. E essas peças, muitas delas são intercambiáveis com várias motos. Então mesmo que você tenha uma KTM super sofisticada, você para numa oficina qualquer, provavelmente o cara vai ter uma sonda lambda de CG, sei lá, que sirva na KTM. Mas se você não entende de mecânica o suficiente para resolver esses problemas, vai no seu mecânico e pergunta para ele quais são as peças passíveis de quebra e que a moto vai parar por conta dessa quebra, e pede para ele como trocar e compra uma peça de reposição e leva no teu passeio. Aí você está garantido para o resto do passeio. Mas basicamente, uma moto injetada, bem revisada, não quebra de repente. O problema mais comum nas injetadas é o bico injetor. Se você souber trocar o bico injetor, seu problema está resolvido e você fez sua mecânica. Os outros componentes que podem dar defeito são sensor de rotação, que se ele der defeito, a central assume um valor. Outro sensor que pode dar problema é o EOT, sensor de temperatura. Mas ainda assim, a central ela tem um valor pré-programado e ela vai tomar uma média em função do ar que está entrando, da temperatura do ar que está entrando. Mas todas essas peças são pecinhas pequenas, fáceis de serem transportadas. Compra as peças sobressalentes, põe no saquinho plástico, amarra bem e coloca na sua bolsa de viagem. Você está safo. Mas volto a dizer, consulte o seu mecânico e peça para ele as peças que têm mais possibilidade de dar defeito. Aí ele vai te entregar algumas peças para você levar de reserva e te ensina a trocar, maravilha. Só uma dica para quem está começando nas injetadas agora. Evite trocar as peças que envolvem o fluxo de ar, filtro e descarga. Se você trocar essas peças, você vai ter que alterar todo o mapeamento da central. Então preste atenção com isso. Mas concluindo, enquanto o mundo não vira elétrico, vamos pensar em moto injetada. Como dizem, relaxa e aproveita. A moto injetada, tecnicamente, além de mais econômica, ela anda mais do que a carburada. E não adianta tentar fugir das carburadas. O mundo está ficando cada dia mais complicado. E essas coisas fazem parte da complicação do mundo. E olha que eu até tento, hein? Esta moto é carburada. Oi, tô invadindo aqui só um tempinho. É para avisar que quarta-feira tem entrevista com Décio Fantozzi, da Federação Paulista de Motociclismo. Quarta-feira, não perca. Desculpa aí, viu? Tchau. Eu espero que eu tenha dado uma iluminação sobre esse assunto, injeção, que para muita gente é um bicho de 45 cabeças e que não tem ideia de como é que funciona. Isso é só uma ideia de como é que funciona. É claro, se você quiser ser um especialista nesse assunto, você vai ter que fazer um curso. Valeu? Não esqueça de se inscrever no canal. Se gostou, dê um like.
e até semana que vem. Um abraço, fui! Minha moto venenosa